Temos o texto de Êxodo, capítulo 34, eu não vou ler um texto longo, versículos de 11 a 16, onde Deus proíbe toda aliança e enfatiza: não casem com mulheres pagãs. Vocês não deem os seus filhos para casar com as mulheres deles, não deem as suas filhas para casar com os homens desses povos, de maneira nenhuma. Qual era a preocupação de Deus? Porque eles perverteriam o coração de vocês. Se vocês se misturarem com esses povos, vocês vão pecar, vocês vão cair, eles vão levar vocês para uma armadilha, para uma cilada. Isso acontece várias vezes no Antigo Testamento. Isso acontece em Números, capítulo 25, depois daquele episódio de Balaão com a jumenta, onde Balaão tenta de todo jeito, Balaque tenta fazer com que Balaão amaldiçoe o povo de Israel, e ele não consegue porque Deus não deixa. Ele muda a estratégia e as midianitas seduzem os homens de Israel. Eles caem em imoralidade e em idolatria. Então, esse pecado percorre o Antigo Testamento várias vezes e Salomão cai também nele. Ele se casa com muitas, o texto diz a princípio, com muitas mulheres dos povos pagãos, e isso não deveria acontecer, porque se isso acontecesse, eles teriam o coração pervertido, atraído e enganado para uma cilada. Só que Salomão foi além disso. O texto, como eu disse, nos primeiros versículos dizem que foi muitas. Mas muitas, para pensar que num casamento, 2 já é demais, né? Hoje, na nossa realidade, nós temos uma esposa, a esposa tem um marido, e 2 já é muito, né? Eu sei que está ficando muito comum, né? Pela internet, os trisal, aquela coisa, aquela babaquice toda, enfim. Mas, quando o texto fala muitas, você pode ver, não, ele talvez tenha tido umas 5, umas 7, que os reis normalmente no Antigo Testamento tinham por aí. 5, 7, 10, os que exageravam tinham 100 por aí. Mas, enfim, e quando a gente lê que ele teve muitas, a princípio, normalmente a gente já sabe, porque a gente já conhece Salomão. Mas quando você lê o começo da passagem, não, talvez Salomão tenha aí uma dúzia de mulheres, foi muitas, um de cada povo, para ficar bem variado o harém dele, mas vamos ver o segundo problema do amor de Salomão, versículo 3. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. É como se daquelas ali que fossem principais mesmo, casada, que botou a aliança ali, é como se fossem 700. E 300 era só ali as de segunda categoria, as concubinas, que ele não tinha nenhum relacionamento mesmo, era só para objeto sexual. Então, Salomão, o amor dele não era somente um amor proibido, era um amor desenfreado, um amor totalmente exagerado. Ele tinha 700 mulheres, princesas, talvez nunca tenha nem convivido com algumas dessas, de tantas mulheres que ele tinha. O harém dele era gigantesco, enorme, e 300 concubinas. Salomão, ele perdeu totalmente as estribeiras, a noção, ele ultrapassou qualquer limite já visto. Nenhum homem do Antigo Testamento ou do Novo, você encontra um paralelo com Salomão. O número é extraordinário, comparado com qualquer outro que apareça. Nenhum outro rei de Israel chegou perto disso. Mas a gente vê que Salomão, ele está totalmente desnorteado, a vida dele está totalmente maluca, porque quando a gente lembra do que havia sido proibido para os reis de Israel, havia 3 coisas que os reis de Israel não deveriam multiplicar, ou seja, ter demais, exagerar em acumular essas coisas. Eu vou levar os irmãos para esse texto, para os irmãos acompanharem comigo. Deuteronômio, capítulo 17. Bota aí, por favor. Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Havia 3 coisas ali que ele não deveria exagerar. Pronto. Vai dizer assim, ó. Deixa eu só ver se é esse mesmo. Exatamente. Vai dizer assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Então, Deus está dizendo, olha, um dia vai acontecer isso. E a gente lembra de 1 Samuel, que realmente acontece. E eles pedem Saul. Versículo 15. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Pode passar, até o 17. Porém, esse rei, vamos lá, observem,
não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si mulheres, muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Cavalos, mulheres e prata e ouro, riquezas, né? O pessoal fica estranho. Não, mulheres faz sentido, ouro e prata, mas cavalos, né? Cavalos eram um dos bens mais preciosos, meus irmãos, daquele tempo, né? Era um instrumento não só de você viajar, mas também de guerra, né? De batalha. As pessoas batalhavam nos seus cavalos. Então, por isso que é como se fosse das coisas assim, mais luxuosas daquele tempo. Prata e ouro, cavalos e mulheres. Quem tinha essas coisas era acima de tudo. Então, Deus previne, olha, quando vocês tiverem um rei, ele vai ser do meio de vocês, e ele não deve exagerar na quantidade de mulheres, de cavalos e de riquezas, ouro e prata. E a gente está no texto, pode voltar para o texto de 1 Reis, capítulo 11, e ver que Salomão extrapolou todos os limites em relação a mulheres. A gente pensa, talvez tenha sido só esse o problema dele, só que não. Se você volta para o capítulo de número... Capítulo de número 10, se você observar do versículo 14 até o 29, descreve exatamente os outros dois pontos. Salomão multiplicou muitos cavalos, e ele tinha muito ouro e muita prata. Então, Salomão, assim, ele fez strike. Os três coisas que ele não poderia multiplicar, ele multiplicou. Tudo que ele não poderia, ele fez. Então, quando às vezes a gente vai para o capítulo 11, que a gente está aqui, aí, caramba, Salomão, de repente, né, faz isso, Salomão caiu do nada, o cara estava tão bem. Não é exatamente isso que acontece. Isso vai ficar para as nossas aplicações. Mas Salomão já estava dando sinais de que a coisa não estava boa. E como a gente viu, Salomão não vai cair do nada. Há todo um progresso, né? Salomão não pegou 500 mulheres num dia e 500 mulheres no outro, né? Ele foi adquirindo, foi pegando algumas com o passar do tempo. Parece que ninguém chegava para ele, ei, brother, tá bom, né? Exagerou aí, ó. Tu já tem 500, 600 mulheres, para que isso? Ele foi só acumulando, juntando cada vez mais. E a lei proibia o rei de ter muitos cavalos, muitas mulheres e muito ouro e prata. E ele tinha isso tudo mais do que qualquer outro. Então, Salomão estava fazendo tudo errado. Então, a primeira coisa é que o amor dele era um amor proibido, um amor desenfreado, que ele extrapolou todos os limites da realidade. E a última coisa, o amor dele era um amor idólatra. Um amor em que ele se entregou de corpo e alma, vivia tanto para aquelas mulheres que cegou ele para tudo. Observe comigo a partir do versículo 4 até o 8. Sendo já velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Exatamente o que Deus disse que ia acontecer. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Versículo 7. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Pode deixar no 7 aí, só um momento. Isso aqui é muito pesado, meus irmãos. É muito pesado o que acontece aqui. A gente lê, passa direto, não percebe a gravidade. Salomão, ele se afasta de Deus, ele vai fazendo tudo que ele não poderia. Não acumular aquilo que ele não deveria, e aí ele vai juntando mulheres, e quando ele vai ficando velho, parece aquele golpe, né, que normalmente muitas mulheres dão por aí no homem mais velho. E aí parece que é o que acontece com Salomão. Ele vai acumulando, quando ele vai ficando mais velho, perdendo ali um pouco da consciência, elas pervertem o coração dele. Mas é tão grave, que olha o que ele faz. Sobre o monte que fica diante de Jerusalém, que era também onde ficava o templo de Israel, o templo que Salomão havia construído, ele construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Meus irmãos, esses santuários eram marcados por imoralidade sexual
caso o de Moabe, de Quemos, e o de Moloque é caracterizado por sacrifício de crianças queimadas, em sacrifício a Moloque. Perceba o quanto o coração de Salomão se perverteu. Perceba o quanto a queda dele foi bizarra, o quanto a idolatria dele foi profunda. Ele perdeu toda a noção, ele se entregou tanto àquele amor perverso, aquele amor bandido das mulheres, que ele não estava mais cego, não estava mais percebendo nenhum princípio, não tinha mais nenhum temor, ele não amava mais a Deus, o coração dele estava tão distante que o que elas pedissem, ele fazia e constrói um santuário para o meu Deus, e oferece incenso, sacrifício, e ele metia em tudo isso nas coisas mais terríveis que o povo de Israel mais abominava. Moralidade sexual nos rituais e sacrifício de crianças. Salomão patrocinando tudo isso. Salomão bancando tudo isso do lado do templo de Israel, do lado do templo de Deus, do povo de Israel. Afrontando o Deus vivo. Afrontando o santuário do Altíssimo. Versículo 8. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. O rei bancou a idolatria para todas as suas mulheres. Chegava uma mulher de algum povo, meu Deus é esse, faz aí um santuário, eu posso oferecer sacrifício a ele? Aqui, minha filha, vai, faz. Era isso, ele se perdeu. Ele se entregou loucamente. Ao amar localmente essas mulheres pagãs, ele se deixou seduzir e caiu em idolatria. Até mesmo as abominações mais terríveis das nações pagãs, que eram escândalos em Israel, ele praticou. É esse o quadro de Salomão, no final da sua vida, perto do fim de sua vida. Mas acontece, Deus vai responder a isso. Deus entra em cena para apresentar o que ele pensa a respeito disso. E aí a gente vai ver o contraste. O amor de Salomão é um amor proibido, um amor desenfreado, que extrapola todos os limites, e ele é um amor idólatra, que leva ele à queda. E o amor de Deus, como ele se manifesta nessa passagem? Vamos observar a partir do versículo 9, primeiro do 9 ao 11. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão, observe aqui, já que você procedeu assim, não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. Deus tem que punir, Deus tem que agir com justiça, porque o amor de Deus é um amor justo. O amor de Deus não é um amor que nos deixa fazer o que nós quisermos. O amor de Deus é um amor que nos alcança, que nos encontra. Eu vou falar sobre isso nas aplicações, mesmo quando estamos nas situações mais terríveis. E o amor justo de Deus aparece aqui. Ele está indignado contra Salomão. Ele não suporta ver o que Salomão se tornou e o que ele fez em Israel. Então ele tem que mostrar a sua fúria. Ele tem que mostrar o seu julgamento. E ele diz, eu vou tirar o reino de você e eu vou dar a um de seus servos, porque você não seguiu os meus mandamentos. E tem um detalhe, talvez às vezes passe despercebido, no versículo 9 ele diz que o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. É como se Deus estivesse dizendo, cara, tu teve uma revelação em 2 oportunidades que poucas pessoas tiveram. Em 2 momentos, Deus falou diretamente com Salomão. Naquele primeiro momento, quando ele termina a edificação do templo, Deus pergunta o que ele quer e ele pede sabedoria. E em um outro momento, quando ele estava oferecendo sacrifício em Gibeão, Deus vem até ele. E nessas 2 vezes, Deus diz, guarda o teu coração, assim como Davi. Seja fiel a mim e o teu reino vai permanecer para sempre. E quando acontece isso, Deus diz, olha, Deus apareceu 2 vezes para ti. Nem todo mundo teve esse privilégio no Antigo Testamento. Poucas pessoas tiveram esse privilégio. Por isso, o julgamento sobre Salomão é mais duro, é mais severo, porque ele teve algo que poucas pessoas tiveram. E Deus está indignado contra ele, porque Deus apareceu a ele, o advertiu, e ele mesmo assim
não obedeceu a Deus. Esse versículo 11, deixa eu ir no versículo 11, tem algo muito interessante. Eu vou tirar o reino de você, Deus diz a ele. E a palavra que é usada aqui é que Deus vai rasgar o reino. Vocês lembram de alguma coisa quando usa essa expressão de Deus vai rasgar o reino de alguém? Vocês lembram de alguém que passou por uma situação semelhante? A gente viu aqui, na quarta-feira, em 1 Samuel. Saul, ele desobedeceu a Deus várias vezes. Deus mandou ele eliminar os amalequitas. Destruir tudo, gado, toda a riqueza, não era para ele ficar com nada, mas ele foi mais esperto, quis guardar umas coisas e manteve o rei vivo, Agag. E aí Samuel vem e diz, olha, tu já era. Deus não vai mais manter o reino contigo, porque tu é desobediente. E Deus quer obediência. E você não está fazendo isso. Você já era. O outro melhor que você vai assumir o reino. E Saul, preocupado com a imagem ali diante dos oficiais, não, beleza, mas me acompanha aqui no sacrifício. E Samuel, não, eu não vou. E aí Saul, não, vem aí. Samuel ia saindo, Saul se agarra no manto dele e rasga. E Deus diz, hoje o Senhor rasgou o reino de ti. E ele está dizendo algo muito parecido para Salomão aqui. Imagina a sensação que Salomão teve nesse momento. Porque até aí Saul era o exemplo máximo de um rei ruim, de um rei que fez tudo errado. Ninguém queria ser como Saul. E quando Salomão peca, Deus diz, olha, eu rasguei o reino de ti. Você vai perder o seu lugar. E essa identificação com Saul é muito pesada. É muito pesada. O amor de Deus, ao contrário do de Salomão, é um amor justo. E ele manifesta isso no julgamento. Mas há uma outra característica sobre o amor de Deus. O amor de Deus é gracioso. O amor de Deus é misericordioso. Olha os versículos 12 e 13. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. O amor de Deus é justo, e ele também é gracioso. Deus poderia ter tirado o reino totalmente de Salomão, matado Salomão ali mesmo, por toda a crueldade, por toda a idolatria perversa que ele patrocinou em Israel. E Deus diz, olha, eu vou tirar o reino de você, e remete lá a Saul. Mas Deus diz, olha, duas ponderações. Por amor a Davi, eu não vou fazer isso agora, porque eu poderia te matar agora e dar o reino para outro. Mas eu vou esperar o teu filho chegar. E um outro detalhe, eu não vou tirar o reino todo da tua família. Por amor a Davi, por amor a Jerusalém, vou deixar uma tribo. E a gente sabe o que acontece lá na frente. Roboão tem aquela divisão, Jeroboão fica com 10 tribos e Roboão fica com 2. Certo? Mas o amor de Deus é misericordioso, meus irmãos. O amor de Deus é gracioso, além de ser justo. Enquanto nessa passagem o amor de Salomão é um amor proibido, desenfreado e idólatra, o amor de Deus, que é o real amor, que é o verdadeiro amor, ele é justo e ele é gracioso. E ele faz uma promessa de que esse reino ainda vai permanecer por amor a Davi. Por amor a Davi. O que é que essa história pode nos ensinar? O que é que essa história pode trazer de lições? Eu acho que já algumas coisas já ficaram aqui, mas eu quero trazer algumas aplicações práticas dessa passagem para a vida dos irmãos da nossa igreja aqui. São 6 aplicações, são muito práticas para as nossas vidas. E aí os irmãos fiquem à vontade, se quiser anotar, se quiser guardar essas palavras. Primeira coisa. Muitas vezes não percebemos, mas uma pessoa que se afasta de Deus já vinha dando sinais há muito tempo de que seu coração já não era mais fiel ao Senhor. Isso acontece com Salomão. E a gente pode ter a impressão errada de que foi do nada. Não foi do nada. Foi um progresso. Foi um processo de afastamento.
coração de Salomão foi se perdendo aos poucos, acumulando ouro, acumulando cavalos, acumulando mulheres, dando espaço para a idolatria, dando espaço para a imoralidade sexual, que ele se entregou. O cara que tem 1000 mulheres, a principal coisa que ele está pensando é em sexo. Imoralidade sexual era o que ele mais queria. Riquezas, prazer, imoralidade. Isso foi acontecendo aos poucos, aos poucos. E quando chega aqui no capítulo 11, a gente tem informação de que quando foi velho, ele se perdeu. Ele se entregou à idolatria. Ele mesmo bancou a idolatria. E às vezes a gente pode achar errado. A gente vê alguma pessoa sair da igreja, a gente, a pessoa estava aqui domingo passado e saiu. Eu nunca imaginava que fulano ia se desviar. Eu nunca imaginava que fulano ia sair da igreja, ele estava tão bem. Mas você não percebeu que há muito tempo ele estava longe. O coração dele estava longe. O coração dele não era mais fiel ao Senhor. Acontece algumas vezes aqui. A gente fica só observando, a gente conversa, a gente tenta, e a pessoa vai se afastando. Ela vai começando a diminuir a frequência. Ela vai começando a se irritar quando é repreendida. Ela vai começando a ter amizades lá fora e diminuindo as amizades aqui. Ela vai começando a tratar isso aqui como algo menos importante, a linguagem dela vai mudando. Ela vai perdendo um pouco o respeito com a comunidade, com os líderes. Ela vai deixando de se importar com o pecado, de se preocupar com o pecado. E uma hora ela sai e algumas pessoas que não estão percebendo isso, foi do nada. Não foi do nada. O coração dela estava longe, o coração dela estava distante. Ela foi se entregando aos poucos. Eu vou fazer uma coisa aqui que é até um crime no meio dos pregadores, certo? Que é uma citação longa. E isso é quase um crime no meio dos pregadores, certo? Mas essa aqui merece. É clássica, tá bom? John Bunyan, Peregrino. Eu intitulei esse trecho A Saga de um Apóstata. Saga de um Apóstata. Que é o processo como alguém se perde, se afasta da fé. E algumas vezes nós não notamos, mas acontece assim. Ele vai dizer no livro Peregrino. Primeiro, eles se afastam seus pensamentos o máximo que podem da lembrança de Deus, da morte e do juízo vindouro. Depois se desvencilham pouco a pouco dos deveres privados, como a oração individual, o refreio das paixões, a vigília e o arrependimento do pecado, entre outros. Em terceiro lugar, passam a evitar a companhia de cristãos ativos e calorosos. Mais tarde, tornam-se esquivos aos deveres públicos, como ouvir, ler e discutir assuntos piedosos, entre outros. Em seguida, passam a procurar defeitos na vida dos piedosos e, usando como pretexto alguma fraqueza que diabolicamente tenham verificado nos outros, tratam de se ver livres da religião. Depois começam a se unir a homens carnais, libertinos, devassos e passam a ter em segredos conversas carnais e devassas. Muitos se alegram quando veem o mesmo defeito em gente considerada honesta, para que assim possam seguir seu exemplo mais ousadamente. Depois disso, começam a praticar certos pecados abertamente. E, por fim, insensíveis, revelam-se como de fato são. Lançados assim outra vez no abismo da miséria, a menos que um milagre da graça o evite, perecem para sempre em seus próprios enganos. Essa é a saga de um apóstata. Ele vai caindo, ele vai se afastando. E quando você percebe, ele está longe. Mas eu quero que você traga isso para a sua vida e não apenas para os outros. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Perceba em você as inclinações. Perceba em você a falta de desejo por oração, por leitura bíblica. Perceba em você a falta de desejo por estar com crentes maduros, crentes santos e piedosos. Perceba em você aquela liberdade para falar coisas que não deve, para ter conversas indevidas, devassas, para começar a acusar as pessoas e tentar se afastar da igreja ao ver pecado em pessoas. Cuide do seu coração. Porque quando você menos perceber, você não vai ser mais fiel ao Senhor, você vai estar longe. Cuide do seu coração. É um processo. E se você não combater cedo, quando você perceber, você vai estar longe. E aí só um milagre
da graça para te encontrar. Essa é a primeira aplicação. Nossa segunda aplicação. Os seus dons, realizações e conquistas não vão te manter de pé se o seu coração se afastar de Deus. Quem aqui fez mais que Salomão? Quem aqui foi melhor que Salomão? Quem aqui construiu as coisas mais grandiosas que Salomão construiu? Nenhum de nós. Nenhum de nós teve a riqueza de Salomão. Nenhum de nós estabeleceu um reino tão estável como Salomão. Salomão era reconhecido. As pessoas vinham de fora, capítulo de número 10 aqui. A rainha de Sabá, nação distante, vem visitar Salomão porque ouviu. E quando ela vê o conhecimento, a sabedoria de Salomão, como é que funciona o palácio dele, a mulher fica fora de si, o texto diz. E Salomão, até Jesus usa Salomão como um exemplo de alguém glorioso. Mas os dons, as riquezas, as construções, as conquistas, não mantiveram Salomão de pé. Porque o coração dele já estava longe. Não importa quantos instrumentos você sabe tocar. Não importa quantos livros você já leu. Não importa quantos ministérios você faz parte. Não importa em quantos concursos você já tenha passado. Ou quão alto seja o seu salário hoje. Se você não mantém o seu coração fiel a Deus, em algum momento você vai cair. Teu dinheiro não vai te sustentar. Teus dons não vão te sustentar. Tuas realizações não vão te sustentar. Só vai ficar de pé se teu coração estiver perto de Deus. Nada pode sustentar Salomão. Ele se perdeu. O coração dele ficou pervertido. Então cuida. Não importa quantos diplomas tu tenha. Não importa o quão inteligente tu seja. O que importa é se teu coração está perto de Deus. E o de Salomão não está. Terceira aplicação. Muitas vezes, aquilo que chamamos de amor é apenas uma obsessão pecaminosa e Deus abomina. Salomão achava que era amor. Salomão achava que era bonito ele se apegar a muitas mulheres. E no fim das contas, era só devassidão. Era só obsessão. Era só uma entrega feroz ao pecado da imoralidade sexual. E Deus abomina. Para ele parecia a coisa mais linda ele ter muitas mulheres e ser apaixonado, morto de amor por elas. Mas Deus olhava e só via desgraça, abominação. Algumas vezes nós tentamos nos apegar a coisas e dizemos que amamos. Mas no fim das contas é só obsessão. É só uma tentativa de manter o nosso pecado. De manter o objeto do nosso desejo. Muitas vezes aquilo que nós buscamos com todo o nosso coração, não estamos buscando por amor, mas por idolatria. E isso é pecado. E Deus odeia. Não só Salomão, mas um outro exemplo claro disso na Bíblia é Sansão. Sansão era um cara obstinado por mulheres. Sansão era devasso. Né? Sansão era perdido. Se você está achando estranho isso sobre Sansão, é porque você não leu Juízes, porque claramente Juízes é Sansão fazendo um monte de besteira da vida dele, indo atrás de um monte de mulher, certo? E por último, a principal, que ficou mais conhecida, né? Dalila. É isso, Sansão está entregue, deitado no colo de Dalila, e a mulher está querendo matar ele lá de todo jeito, e ele não larga o pé dela, porque está obstinado, obcecado pela mulher. É idólatra. Ele não pode viver sem prazer que a mulher poderia proporcionar. E algumas vezes a gente acha que a gente está amando, mas na verdade nós estamos perdidos em idolatria. E isso acontece com Salomão, isso acontece com Sansão. Então cuidado, se no seu nome tem ão no final, porque você pode também cair. Não, estou brincando. Quarta aplicação. Quando estamos obcecados por algo que desejamos, somos capazes de cometer pecados dos tipos mais abomináveis. Isso é muito sério, meus irmãos. Imagine você encontrar Salomão no começo do seu reinado, pedindo sabedoria a Deus. E você dissesse para Salomão,
Salomão, um dia tu vai construir um altar para Quemos. Um dia tu vai construir um santuário para Moloque, para sacrificar crianças aqui. O que Salomão diria? Você é louco. Eu jamais faria isso. Porque Salomão não achava que um dia ele estivesse tão obcecado a ponto de fazer isso. Mas ele esteve. Ele esteve. E nós, seres humanos, carregamos uma capacidade monstruosa de fazer coisas terríveis, coisas perversas, coisas que a gente até treme em ouvir. E muitas vezes nós nos dispomos a fazer isso porque nós estamos obcecados por algo e nós queremos conquistar isso de todo jeito e a gente quebra todos os limites, todos os paradigmas para conquistar o nosso objetivo e nós cometemos pecados abomináveis. A gente vive vida de igreja, a gente sabe. Algumas pessoas destroem sua família. A gente, quando para pensar o quanto o adultério é algo terrível, um homem está casado com uma mulher e ele se entrega ao adultério e se une a outra mulher, causando um rompimento horrível, destruindo a sua família. E muitas vezes ele está disposto a isso porque ele quer alcançar algo, ele quer aquele objeto que ele tanto deseja. E a imagem que parecia abominável, inaceitável, cometer um pecado desse, ele se entregou a isso, ele fez isso, ele destruiu a sua família, destruiu muitas vezes igrejas. Então, cuide do seu coração mais uma vez, porque nós temos uma capacidade enorme de fazer coisas terríveis, quando nós temos um objetivo a fazer. Nós, se formos pessoas corajosas, conseguimos fazer coisas muito boas para conquistar bons objetivos, mas quando a gente também quer fazer o mal, a gente faz. A gente faz. E Salomão fez isso. Salomão fez isso. Mais duas aplicações para a gente encerrar. Aplicações mais positivas. O amor de Deus nos alcança ainda que nos metamos nas piores enrascadas. E a gente vê isso na história de Salomão. Ainda assim o amor de Deus permanece. Ainda assim o amor de Deus se manifesta, mesmo na situação trágica que nós vemos, onde o povo de Israel é levado por Salomão a ser infestado de idolatria. E Deus diz, olha, eu não vou te destruir agora. Eu não vou tirar o reino todo. Por amor a Davi. Por amor a Israel. Por amor às suas promessas. Meus irmãos, tudo isso que nós já falamos, realmente nós podemos fazer coisas terríveis. Mas se tem uma verdade que é graciosa, é que Deus nos encontra até nos piores momentos. Deus nos encontra até nos piores lugares. Deus nos encontra nas piores divisões de igreja. Deus resgata pessoas nas piores situações de prostituição. Deus resgata pessoas que cometem os mais terríveis adultérios, cometem os mais graves atos de violência. Deus vai em busca, Deus resgata, Deus encontra. O amor de Deus nos tira das piores situações. Não importa, e eu gosto sempre de dizer quando eu falo sobre graça, não importa quão terríveis sejam nossos atos pecaminosos, a graça de Deus transborda sobre eles e nos alcança e nos restaura. E Deus faz isso com o reino e com a vida de Salomão. Muitos autores atribuem o escrito de Eclesiastes a um momento de restauração de Salomão, quando ele saiu dessa situação terrível e voltou a ser fiel a Deus. Isso se parece muito à descrição que ele faz. Então, podemos ter certeza de que ainda que nossos pecados sejam horríveis, Deus nos encontra, nos restaura, nos resgata. Usando a linguagem do Antigo Testamento, ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o Senhor pode torná-los brancos como a neve. O Senhor pode nos resgatar. Em sexta e última aplicação, deixa eu ver que horas são. Está cedo ainda. Sexta e última aplicação. O que Salomão não foi, Cristo foi. Salomão foi um rei desobediente. Foi um rei idólatra.
se apropriou do que não devia, que cometeu imoralidade, que não foi fiel a nenhuma das suas mulheres. Mas Cristo não foi assim. Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não quis as riquezas desse mundo que o diabo ofereceu. Ele não quis acumular riqueza alguma aqui. E ele foi fiel à sua noiva até o fim. Nós nos apegamos hoje não simplesmente a Salomão, mas a Cristo. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. O objetivo dele não era fazer a sua própria vontade. Então, quando ele está diante, ele tá orando ao Senhor, no Getsemane, ele diz, olha, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, ele coloca a vontade de Deus acima da dele. Vontade de Deus Pai acima da dele. E ele se entrega, ele se sacrifica. Ele despreza tudo que ele poderia ter de riquezas nesse mundo para se doar. E ele é fiel à sua noiva até o fim. Nós temos um Salvador que nos amou com amor eterno. Nós temos um Salvador que nos amou com amor justo. Nós temos um Salvador que foi fiel e se entregou por nós, cumprindo as suas promessas. Nós temos um Salvador que, diferente de Salomão, não deixou o seu coração ser pervertido, mas se manteve fiel até o fim. E ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior modelo. E nós podemos hoje olhar para ele. Ele foi fiel até o fim e ele permanece sendo o nosso exemplo para sempre. Então, tudo que Salomão não foi, Cristo foi. Tudo que você não encontra em Salomão, olhe para Cristo e você encontra. Ele é o verdadeiro rei. O reino dele permanece para sempre. O reino dele é inabalável para sempre. Sem injustiça, sem maldade, sem idolatria. Ele é o nosso rei e nós podemos olhar para ele.